Fala, tricolor, seu louco da cabeça, o Fluminense vai jogar e eu vou ficar louco da cabeça. E nesse vídeo a gente vai fazer aqui, ó, eu irei apresentar para vocês, vou analisar com vocês padrões de jogo do Palmeiras, pra a gente aí não se preocupar tanto quando a gente observar o que estiver acontecendo no jogo, ou mesmo a gente se preocupar muito e torcer para que o Fluminense faça alguma coisa o mais rápido possível. Então, já de antemão, eu vou apresentar aqui a tela para vocês, mas antes eu convidar vocês a seguir a página aqui do Tricolor, né, das estatísticas e das análises táticas do Fluminense. Então, vamos embora. Né? Então, primeiramente, vamos analisar as estatísticas aqui. Ó. No jogo contra o Atlético Mineiro, né, assim como os outros jogos, o Palmeiras teve um percentual de acerto muito maior do que os outros times. Por exemplo, aqui, ó, o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras teve 15% de conversão por parte do Palmeiras e 13% por parte do Atlético. Dos dois gols do Palmeiras, nenhum deles foi de contra-ataque. Um deles foi de bola parada, que foi, se eu não me engano, com Flaco Lopes de escanteio, e um gol de bola rolando, né, bola trabalhada, ou seja, um gol de escanteio, beleza? E o Palmeiras, ó, 38% das vezes foi atacando pelo lado direito, pelo lado do Kelvin. Os seus ataques, né, avançar pelo lado direito, chutar pelo lado direito e maior pelo meio, ou seja, poucas vezes ou nenhuma vez foram chutes pelo lado esquerdo. E aí quando a gente analisa os jogadores, o posicionamento médio dos jogadores, você consegue perceber aqui, ó, os 4 jogadores, 2 de defesa, 2 laterais um pouco mais adiantados, o jogador de meio, o jogador aqui mais pelo meio, né, 2 jogadores aqui, ó, muito próximos, 4 jogadores próximos, mais um jogador de meio mais centralizado, um jogador aqui mais ofensivamente falando, né, os jogadores mais espetados. Mas o que essa formação aqui, né, me mostra? Que enquanto o Atlético Mineiro se espaçou um pouco mais, o Palmeiras ele tentou se compactar aonde o Palmeiras tinha espaçamento e tentou se espaçar, né, onde o Atlético tinha mais jogadores. Ou seja, são 2 jogos diferentes dentro da mesma partida. Palmeiras se concentrando mais, né, se aproximando mais jogadores em uma determinada região do campo e em outras se espaçando mais. Como é que foi contra o Vitória? Contra o Vitória, né, 29% de conversão dos chutes, ou seja, praticamente 3 a cada 10 chutes eram gols. Desses 17 finalizações aqui, ó, né, 6 foram de bola parada e foram 2 gols de bola parada. E dessas 11 jogadas aqui, 3 foram de bola rolando, né? 11 finalizações, 3 gols de bola rolando. Um percentual muito alto. Nesse jogo, 42% das vezes que o time do Palmeiras avançou foi pelo lado direito e os seus chutes, né, bem equilibrado, lado esquerdo e lado direito, né, e diminui muito em relação aos chutes contra o Atlético Mineiro pelo meio, foram 70 e poucos por cento, e aqui caiu para 41%. Né? E a posição dos jogadores, enquanto o Vitória fez meio que isso daqui é a posição média dos jogadores, não quer dizer que o jogador vai ficar plantado ali. Né? Quanto a posição média dos jogadores mostra que fizeram meio que uma linha diagonal, né, algo completamente que você não consegue perceber quem é quem, né? O Palmeiras também fez algo meio doido, você não consegue perceber onde é que está o zagueiro. Você tem aqui, ó, 2 jogadores, né, um que parece ser lateral, o outro lateral que está mais espetado mais ofensivamente, né, porque esses 2 jogadores aqui estão mais nessa posição, né? Se esse daqui for lateral, por que ele está mais defensivamente do que o 22? Porque você tem jogadores aqui, ó, que estão mais espetados para frente, então você precisa, né, trazer esse jogador um pouco mais para trás. Você tem um jogador que mais espetado ofensivamente, talvez para sair, pegar o buraco gerado pelos jogadores do Vitória. Apesar de você ter
depois eu vou falar mais sobre isso, mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Nesse jogo em específico, apesar do Palmeiras ter feito 5-1, o Vitória ele conseguiu chegar muito mais na linha de fundo do que o Palmeiras. E por chegar muito mais na linha de fundo, o que é em tese esperado? Que no momento desse, o jogo vire, né? O time do Vitória avançou muito, o time do Palmeiras iria efetuar um contra-ataque. Não teve um único contra-ataque do Palmeiras contra o Vitória e nenhum gol, né? Se não teve contra-ataque, não vai ter contra-ataque, não vai ter gol de contra-ataque. Já contra o Inter, como é que foi essa daqui? Ó? De novo, 27% de precisão nos chutes, 3 do Inter, ou seja, foram 27 finalizações e apenas um gol. Dessas 11 finalizações do Palmeiras, 8 de bola rolando, que saíram 2 gols. 1 de bola parada, que saiu um gol, e o único contra-ataque aqui que não saiu nenhum gol. O ataque do Palmeiras, mais uma vez, predominante pelo lado direito. Os chutes do Palmeiras, dessa vez, teve um predomínio maior pelo lado esquerdo em detrimento do lado direito. E a posição média dos jogadores, né, o Palmeiras ficou mais na parte defensiva. E se você for notar uma coisa, enquanto no jogo contra o Atlético Mineiro, quando os jogadores do Atlético estavam mais próximos, os jogadores do Palmeiras se afastavam. E quando a região do campo mostrava que os jogadores do Atlético Mineiro estavam mais espaçados, os do Palmeiras ficavam mais juntos. Aqui, ó, você tem uns jogadores, né, 6 ao todo, muito juntos. Você tem um espaçamento nessa região aqui dos jogadores do Palmeiras. E aqui você tem um espaço grande, né, vazio de jogadores do Internacional. E é justamente onde você coloca aqui mais jogadores, né, do Palmeiras, né. Então, o que eu consigo observar de padrão de jogo do Palmeiras é que, primeiramente, observando os passes dos jogadores do Palmeiras, não tem mais chutão, né? Foi até uma crítica no passado do Rogério Ceni, que o jogo do Palmeiras era muito chutão. Acabou esse chutão. A maioria dos chutões que eu tenho percebido são bolas longas erradas, né? Poucos acertos de bola longa. E você está tendo uma aproximação dentro do mesmo jogo, aproximação com jogadores do Palmeiras em regiões vazias do campo adversário, e quando esses jogadores do time adversário estão espaçados, o Palmeiras se compacta, ou seja, o Palmeiras está sabendo jogar contra os adversários, se espaçando quando for necessário e se compactando quando também necessário. Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês o heatmap. O Palmeiras, ele não avança tanto no seu jogo. Já o Internacional avançou muito, né, ocupou muito espaço, muito mais o espaço ofensivo do que o Palmeiras. Deu aqui, ó, cerca de 20% a mais dos passes em relação ao Palmeiras, na quantidade, não em posse de bola, percentual de posse de bola, mas isso não foi suficiente para o Internacional ganhar, né? E mesmo ocupando mais espaço ofensivo, o Palmeiras só realizou um contra-ataque, o que é muito curioso. No Atlético Mineiro aqui, a gente teve 2 contra-ataques por parte do Palmeiras, e se a gente for comparar aqui o heatmap do jogo como um todo, o Atlético Mineiro não ocupou tanto espaço ofensivo quanto o Inter, ou seja, o Atlético Mineiro não foi tão ofensivo quanto o Inter e se deu mais contra-ataque, né, para o Palmeiras em comparação com o Internacional, o que é muito curioso, né? O jogo do Palmeiras, né, principalmente pelos seus laterais, consiste em passes muito laterais. Poucos são as jogadas em que a bola vai para frente e muitas vezes essas bolas, né, para frente são erradas, né? Um detalhe especial para Andrés Pereira, que tem 3 partidas aí de Campeonato Brasileiro e já tem assistência pra caramba, né? Ele é o único jogador ali que tenta fazer um passe com mais qualidade, um passe mais vertical, e quando é vertical é mais lateral. Esse passe lateral força o jogador a andar um pouco mais para frente, né? Se o jogador está aqui, né, e essa bola é com a intenção da jogada, né, prosseguir, esse passe vai forçando o jogador a andar para frente, não é aquele passe que o jogador espera a bola no pé dele.
Então é isso, tricolor, né? Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui. Qualquer curiosidade, deixe seu comentário aqui. E eu pergunto para você, será que vai ter trairagem em campo hoje? Eu particularmente acho que não, né? Deixe seu like, siga a página. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.